Olha o que aconteceu às 5h40 da manhã na região do Lago Sul. Motorista em alta velocidade atropela e mata 12 capivaras e deixa 2 feridas. Você vai rever a cena brutal. O motorista não para e foge do local. Uma moradora de um condomínio vizinho viu tudo. Veja. Eu, por volta de 5h30 mais ou menos, eu alimento os gatinhos de rua. Aí eu estava descendo e as capivaras também descendo, já tinham pastado. Aí eu fui colocar a comida os gatinhos do outro lado, quando eu percebi um carro em alta velocidade, mas eu pensei que ele fosse frear, né? Aí quando eu olhei, eu senti um estrondo, um barulho muito alto, aí vi elas gritando e morrendo. Foi uma cena assim de terror para mim, eu fiquei chocadíssima de ver aquilo. Eu fiquei arrasada. Aí, como eu não posso comunicar a polícia, o segurança já foi chamar a polícia, né, para ver o que aconteceu. Esse cara simplesmente, e na filmagem que eu vi, parece que ele jogou mesmo o carro em cima das capivaras. Ele quis mesmo matar. Eu disse, e elas desceram também, que elas tinham comido e elas estavam descendo também. Aí quando eu atravessei a pista para colocar ração para o gatinho no poste, aí quando eu vi o carro passando, só tinha eu na rua, essa hora que era 5h35. E aí o carro passou em alta velocidade, mas aí eu pensei que o cara fosse frear. Quando eu ouvi o barulho, que eu olhei, vi ela já no chão gritando, agonizando. Aí eu fiquei em choque, terminei meu trabalho e atravessei, que eu moro aqui mesmo, né? Aí falei com segurança, disse, não, nós já estamos acionando a polícia. Falei, nossa, o cara acabou de atropelar, matou tá um monte de capivara morta ali. Aí eu não quis chegar perto, porque eu não gosto de ver. Eu não gosto de ver, eu me sinto mal. Eu nem almocei hoje, que eu estou muito chocada, muito triste com essa cena que eu vi hoje. E o pessoal, eu não quero aparecer, eu posso falar? Eu não quero aparecer porque as pessoas me perseguem, né? E então, no grupo, estão preocupadas com a imagem do condomínio, não com o problema, não com o que aconteceu com os bichinhos. E eu me preocupo, eu quero que pune esse cara que fez isso, porque ele não pode sair fazendo isso aí e ficar por isso mesmo, né? Porque eu não estou preocupado com a imagem de condomínio, não. Estou preocupado com a estupidez desse cara aí, que matou os bichinhos assim do nada. Passou por mim, em alta velocidade. Eu estava do outro lado e ele passou bem rápido, correndo mesmo, e eu ainda olhei. Aí quando eu vi o barulho, eu falei, não acredito que esse cara não parou. Não desviou das capivaras. Aí quando eu vi, já estavam tudo gritando, agonizando, morrendo. Agora eu não sei se esse cara mora aqui ou era visitante, eu não sei. Eu não conheço. Entendeu? Não deu para ver também que ele passou com muita velocidade, não deu para ver. A Polícia Civil já identificou o motorista. Quem tem mais detalhes é Márcio Fontinelli. Márcio, boa noite, bem-vindo. Oi, Henrique, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está ligadinho com a gente no nosso Cidade Alerta. Um caso que chama bastante atenção pela violência desse acidente, né? 13 animais acabaram morrendo, 13 capivaras ali morreram nesse acidente, nesse atropelamento, sendo ali que entre essas capivaras mortas tinham também filhotes. E não dá para entender bem o que aconteceu, né? Mas quem vai elucidar mais isso para a gente dar mais detalhes é o delegado Laércio Rosseto, da 10ª Delegacia de Polícia aqui do Lago Sul. Doutor, boa noite para o senhor, obrigado pela participação. A gente tem a informação de que ele acabou se apresentando aqui na polícia agora à tarde, né? Foi isso e o que ele disse em depoimento. Boa noite, Henrique. Sim, nós iniciamos as diligências tão logo nós tomamos conhecimento do que tinha acontecido, de maneira que a equipe do plantão se deslocou e nós fomos atrás de imagens que pudessem trazer o que tinha de fato acontecido. Quando a gente conseguiu identificar o autor, imediatamente a gente fez contato via telefone, explicamos a situação e, no primeiro momento, nós convidamos ele a comparecer à delegacia de polícia, de maneira que ele veio espontaneamente hoje à tarde para poder prestar a versão dele e a gente poder esclarecer melhor o que teria acontecido segundo a concepção do condutor do veículo. E o que ele afirmou, doutor?
Ele afirma que, de fato, ele não teria avistado as capivaras quando atingiu algum objeto na via pela qual ele estava circulando. E ele também deixou claro que ouviu barulhos altos, como se estivesse passando em cima de pedras e também de algum tipo de obstáculo. Mas optou por não parar. Ele disse que sentiu-se que poderia ter sentido assim, ameaçado com algumas situações, como se fosse um assalto, e ele estava indo em direção ao treino, à atividade física que ele pratica todas as manhãs. Henrique, o delegado Laércio escuta você aí do estúdio, fique à vontade para fazer perguntas. Laércio, boa noite, muito obrigado mais uma vez pela sua presença ao nosso lado, sempre muito importante. Delegado, ele então é morador da região, é isso? Exatamente, ele reside no condomínio. É importante destacar, Henrique, que o local foi periciado, o Instituto de Criminalística teve ao local. Nós também conseguimos localizar mais uma capivara que estava, um filhote de uma capivara que estava no mato e que estava bastante machucada. E aí nós fizemos contato com a Polícia Ambiental, a Polícia Militar Ambiental, para nos ajudar, eles têm um instrumento para fazer isso. Essa capivara também foi resgatada. De maneira que nós tivemos a preocupação de identificar e fazer uma varredura também dentro da mata, porque algumas capivaras fugiram para a mata quando foram atingidas. Delegado, sem dúvida nenhuma, o vídeo, né, é peça fundamental nesse inquérito, nesse processo. E o senhor com certeza já viu e reviu esse vídeo algumas vezes. Qual é o seu entendimento? Ele diz que não viu os animais. O senhor acredita nisso? Qual é o seu posicionamento, assim, de antemão da situação? Então, eu realizei a oitiva dele pessoalmente, os policiais também, para que ele pudesse dar a versão dele. É lógico que eu vou aguardar, Henrique, a perícia criminal foi realizada para a gente poder fechar. Mas no primeiro momento, o que a gente deduz, de acordo com as imagens e o que foi coletado, é que, de fato, ele atropelou e, de certa forma, parece que houve uma indiferença. E, de acordo com a nossa legislação criminal e nossa lei de crime ambiental, no artigo 32 da lei, tem uma previsão de detenção de 1 mês a 1 ano, desde que a pessoa maltrate ou vá ferir gravemente aquele animal, caso ela tenha intenção. Não existe o tipo culposo. Mas no direito penal, quando a pessoa avista, e se ela tiver avistado e assume o risco de atropelar um animal, e ela segue sem parar, sem fazer um contato com a autoridade policial ou com algum órgão de proteção animal e ambiental, ela pode estar, sim, incorrendo no que a gente diz um dolo eventual, assumindo o risco de ter realmente causado a morte desses animais. O que isso, em si, já vai caracterizar o crime capturado no artigo 32. Pois não, Márcio. Delegado, quinta-feira, 5h40 da manhã, o que ele argumentou naquele horário? Ele estava saindo ali para trabalhar, para fazer um exercício, ou então também pode existir a possibilidade de que ele não estivesse ali com faculdades mentais, né? Estivesse ali, por exemplo, embriagado. O que ele falou em relação a isso? Então, nesse primeiro momento, o que a gente apurou, e aí eu vou dizer, né, com relação à versão dele, ele pratica uma atividade física. Eu fiz essa pergunta para ele, ele me confirmou que não tinha ingerido nenhum tipo de bebida alcoólica, não faz uso de drogas e que ele teria um ponto cego ali onde não avistou as capivaras. Agora, de qualquer forma, pela dinâmica que a gente conseguiu levantar com as imagens, com a perícia realizada, com o local onde o fato ocorreu, aquela via terrestre, esse é o ponto que está gerando dúvida. Então, a gente vai colocar esse entendimento, onde a gente veja que é possível realmente ter infringido a lei de crimes ambientais e nós vamos submeter isso à apreciação do Ministério Público, de maneira que o promotor também vai ter que firmar a convicção dele para saber se denuncia, se vai responsabilizar ele criminalmente ou não. Do ponto de vista da delegacia de polícia, as investigações estão praticamente bem adiantadas. Eu vou só aguardar o laudo pericial para poder fechar essa investigação. Doutor, ali 13 animais acabaram morrendo, né, naquele atropelamento. A minha dúvida é, quando um animal é atropelado, tem essa questão da lei, né? Da lei penal, da prisão, enfim, do que pode acontecer com ele. O fato de ser mais de um animal ali atropelado, isso agrava, aumenta ou não faz diferença? Se fosse um ou se fossem ali os 13, não teria nenhuma diferença? Não, agrava. O resultado ali, isso tudo é avaliado. Inclusive, porque você pode maltratar e você pode ferir o animal e ele não vir a óbito.
No caso, quando um animal morre, isso agrava a pena de 1/3 a 1/6. Então, tudo isso é levado em consideração. E a obrigação da polícia é trazer isso. Agora, dentro dessa pergunta, eu queria até aproveitar o espaço aqui para passar a orientação. Nesses casos, a gente até orienta, se for possível, a pessoa pare, verifique, não se aproxime do animal, porque às vezes um animal silvestre desse que está machucado, está ferido, ele pode ficar redio, ele pode ficar agressivo, em razão dos ferimentos. E imediatamente fazer um contato com a Polícia Civil, no telefone 97, ou a Polícia Militar no número 190, para que a gente possa tomar todas as providências, emprestar o socorro e verificar o que de fato aconteceu. Agora, o que não pode é a pessoa simplesmente deixar o local, ir embora e não avisar a polícia. Henrique. Delegado, só mais uma questão com o senhor, por favor. Ele, então, assinou um termo, foi liberado, vai responder em liberdade, será chamado logo a seguir, quando o caso crescer um pouco mais, é isso? Exatamente. Eu também quero novamente aproveitar esse espaço, Henrique, em razão da sua audiência, para dizer o seguinte, que essa legislação precisa alterar. Uma pena de 1 mês a 1 ano é uma pena muito, muito baixa. E, de acordo com a política criminal no nosso país, esse tipo de pena de detenção com essa mensuração, ela não gera prisão para ninguém. Por exemplo, se fosse um cão ou um gato doméstico, aí já muda completamente. É reclusão de 2 a 5 anos, muda completamente. Eu entendo que a gente precisa de uma legislação para proteger melhor a nossa fauna. Delegado, um abraço ao senhor, muito obrigado pela atenção, bom trabalho, a gente vai continuar acompanhando atentamente esse caso. Ao vivaço, Márcio Fontinelli.